não é luxo, é vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso almoço terapêutico, seu espaço de cuidado, reflexão, muito aprendizado sobre saúde mental. Eu, Roseli Arruda e a Elaine Curiacos, hoje, nesse episódio, vamos falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais reverência, relevância no dia a dia das pessoas. Saúde mental no nosso mundo atual. Como explicar, como colocar, como lidar com a saúde mental no nosso dia a dia? Hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre como os grandes especialistas estão falando, estão nos trazendo informações de como cuidar da mente, como prevenir doenças emocionais e como nós podemos viver uma vida um pouco mais equilibrada emocionalmente e mais saudável. Nos últimos anos, muitos especialistas eles têm trazido uma nova visão sobre a importância da saúde mental. Nós sabemos que com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, a vida moderna trouxe vários desafios. E a cada dia isso aumenta, de uma forma geral para a população, mas hoje nós vamos falar também a maneira diferente que as empresas hoje estão tendo que lidar com todos esses desafios. Os empresários, os empreendedores, os colaboradores dentro das empresas. E como que a saúde mental ela pode ser olhada e melhor tratada, cuidada, para que a gente tenha um dia a dia com mais leveza, com mais bem-estar, com qualidade de vida. E hoje nós vamos deixar aqui 4 passos para que você, como empreendedor, empresário ou colaborador de uma empresa, possam gerenciar esses desafios que atualmente nós aqui estamos vivendo no nosso cotidiano. Mas, para chegar nesses 4 passos, nós precisamos entender o que é saúde mental. Elaine, você pode começar explicando para a gente um pouquinho sobre saúde mental? Claro, né? Quando a gente fala assim, saúde, a gente pensa que é o oposto da doença. Então, quando nós falamos em saúde mental, a gente pensa assim, que está ligada a doenças, mas não é só isso, né? Não é só você estar doente, mas é você estar realmente com bem-estar, com equilíbrio emocional, capaz de lidar com o estresse da vida, capaz principalmente de gerenciar suas emoções. Então, assim, nós sentimos raiva, medo, culpa, e esses sentimentos, eles estão escondidos, estão escondendo muitas vezes emoções que a gente viveu, situações estressantes que a gente está vivendo. Então, muitas vezes nós estamos nos nossos relacionamentos dificultando o nosso equilíbrio emocional e a nossa saúde em geral. Então, saúde mental significa não só você estar com bem-estar, estar com a saúde em dia, mas também estabelecer relacionamentos saudáveis, tomar decisões assertivas, gerenciar bem suas emoções, né, lidar com os desafios cotidianos, porque hoje nós já temos muita informação, muitos desafios todo dia. A tecnologia favoreceu muito a nossa vida, mas também tem sobrecarregado. Então, hoje nós vemos, por exemplo, que a fadiga mental é uma coisa que está aí com todo mundo. A gente fica cansado de tanta informação, de tudo que a gente vive aí no estresse e no dia a dia. Então, você estar com uma saúde mental boa é um processo contínuo que exige da gente, né, constante olhar para isso. Porque se eu não tenho uma boa saúde mental, se eu não consigo fazer tudo isso que eu falei,
eu também diminuo minha produção, né? Minha produtividade acaba ficando muito ruim, eu acabo me relacionando mal, eu acabo tendo uma diminuição na concentração. Então, a gente sabe que as empresas acabam tendo muitas perdas invisíveis, perdas que você acaba não vendo, mas que estão acontecendo no dia a dia. Porque uma pessoa que está estressada, cansada, fadigada, desanimada, que está com sentimentos desequilibrados dentro dela, ela vai perder tempo, ela vai fazer o mesmo trabalho por um tempo bem maior, ela vai acabar perdendo matéria-prima, ela vai acabar se machucando, se afastando. E como a gente já falou no episódio anterior sobre a ansiedade, né, o quanto que também vai gerar uma ansiedade e essa ansiedade vai diminuir a produtividade. Então, a saúde mental equilibrada vai trazer para a empresa benefícios excelentes para não cair essa produtividade, que é muito importante, né? E aí nós vamos, então, ver os passos aqui que nós temos abaixo, né? Tanto para o empreendedor como para o empresário. São passos para gerenciar os desafios diários relacionados ao estresse, à ansiedade, à depressão, burnout também, que tem muito hoje, no ambiente corporativo. Então, Roseli, fala para nós aí qual que é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é identificar tanto os sinais como as causas do sofrimento emocional. Então, de que forma que o empreendedor e o empresário ele pode estar identificando essas causas? Realizando avaliações periódicas, de uma forma geral dentro da sua empresa. Para empresas menores, às vezes é muito mais tranquilo de identificar, aplicando ferramentas, a análise preliminar de riscos, identificar os riscos psicossociais que os colaboradores dele possuem. Quando a empresa é uma empresa maior, o empresário tem uma grande empresa, ele tem que usar o departamento de RH para realizar todas essas avaliações. E é importante fazer as avaliações, porque os colaboradores, todos nós, né, enquanto pessoa, estamos todos os dias passando por diversos desafios. E nem todo mundo passa pelos desafios da mesma forma. E quando nós colocamos para os colaboradores de que forma orientar esses colaboradores ou as pessoas de uma forma geral para fazer uma autoanálise. Então, assim, primeira coisa é entender também que a empresa está fornecendo, muitas vezes, várias formas para que ele tenha uma saúde mental equilibrada, ou para que ele possa olhar para os desafios que ele está passando e ele possa chegar na empresa com o seu superior ou com o RH e conversar com as pessoas. É muito importante que o colaborador e a empresa tenham uma comunicação aberta, sem medo de colocar que ele está passando por alguns desafios, às vezes da vida pessoal dele, e muitas das vezes o colaborador tem medo de chegar na empresa e se colocar, olha, eu estou passando por tais desafios, de que forma vocês podem me ajudar? Porque a empresa ela tem muitas formas de auxiliar os funcionários, os colaboradores. E muitas das vezes as pessoas têm medo de chegar até o RH ou de chegar ao seu superior e se colocar, porque ele tem medo de uma represária, tem medo muitas vezes de ser julgado, né? Então, esse relacionamento, ele tem que partir da empresa para o colaborador, deixando com que o colaborador fique mais tranquilo quando ele vai se colocar, porque desafios todos temos. Pode ser o colaborador técnico da empresa, como pode ser o dono da empresa, o gestor da empresa, o administrador, o diretor-geral, o dono. Todos nós temos, mas a empresa tem que ter essa abertura
porque é a partir dessa abertura que a gente consegue acolher o funcionário e fornecer para ele até formas do próprio ambiente para que ele se coloque de uma maneira que ele fique mais confortável. Então, quando o colaborador chega com um estresse, ansiedade, para chegar no burnout, ele tem causas assim multifatoriais. E na empresa hoje, essa falta de reconhecimento acaba gerando um ambiente tóxico, ansiedade, porque as pessoas muitas vezes não conseguem nem dar pausa no seu tempo de trabalho, né? Ela começa a ter um estresse. Então, eu acho que o primeiro passo é essa comunicação, porque quando nós falamos da NR1, a NR1 traz isso muito claro, né? Que a empresa precisa dar essa abertura para os colaboradores. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você pode nos colocar o segundo, Elaine? Muito bem. O segundo passo é oferecer apoio e acesso a cuidados emocionais. Como consultora em ergonomia, estive nas empresas e a gente percebe que o colaborador, ele, como a Roseli falou, ele não tem acesso, ele tem as dificuldades e ele acaba não tendo acesso. Então, ter canais seguros, né, que acolha a pessoa, porque às vezes a gente julga, a gente critica e acaba achando, muitas pessoas dizem assim, pânico é bobagem, é frescura, ansiedade é frescura, depressão está na moda. A gente ouve pessoas dizendo isso, até que elas mesmas tenham, né? Então, a gente precisa estar aberto a entender que esses sentimentos, que essas dores que as pessoas carregam, são reais para elas, elas estão realmente sofrendo. Então, uma escuta mais ativa, né, montar grupos de apoio e parceria com terapeutas. O terapeuta tem que estar presente nas empresas, porque ele pode colaborar muito com grupos de apoio, atendimentos individuais, né? Eu acho que oferecer uma psicoterapia, práticas integrativas. Hoje a gente tem muito treinamento para, vamos dizer assim, estar no aqui agora, no presente, trabalhando o nosso mindset para que a nossa mente dê uma desligada, né? A pausa, ela não é só necessária no trabalho, ela é necessária na mente. A nossa mente está muito acelerada, então é preciso dar pausa para a mente. Então, é muito importante ensinar o colaborador, né, pessoas profissionais como nós, que fazemos esse trabalho nas empresas, a gente vai lá e ensina o colaborador a dar pausas na mente, exercícios simples e rápidos que vão dando essa pausa. Então, a mesma pausa que ele tira para a parte física, que a gente sabe que é fundamental, importante, ele também vai tirar para a parte mental, porque não adianta ele ter uma pausa na parte física, se ele vai continuar pensando agitadamente ou falando naquele assunto, ele não relaxou. A pausa não valeu. A pausa valeu para os músculos, para a parte física, mas não para a parte mental. Então, implantar esse sistema de mindfulness, meditação, coisas que são simples e rápidas, é fundamental, né? Conforme está sendo previsto na cultura de prevenção da NR1. Então, gente, para chegar a ser uma lei, é sinal que as pessoas estão precisando muito, né? É sinal realmente que nós estamos em falência total aí da saúde mental, se a gente não fizer alguma coisa rapidamente. E os colaboradores precisam buscar ajuda. Essa semana mesmo atendi uma pessoa que estava fazendo uma reunião com crise de pânico. Então, ele estava suando frio, ele estava tendo todos aqueles sintomas e ele tinha que esconder isso das pessoas. Ele estava numa reunião. E aí ele tinha que esconder isso e ainda ser produtivo, falar, se posicionar. E ninguém ali entendeu. Ele, no final da reunião, falaram para ele, nossa, você está muito quieto, né? Você precisa contribuir mais. Ainda por cima tomou dura. Ninguém imaginava o que ele estava sentindo. O quanto foi difícil para ele conseguir ficar naquela reunião. E ele não falou nada, ninguém sabia, e ainda por cima achava que ele não estava colaborando, que ele não estava sendo produtivo. Então, o que acontece? Se você não se abre, se você não se posiciona, não coloca,
você acaba também sofrendo um julgamento, uma crítica e às vezes até perdendo uma promoção por não se posicionar, né? Então, o colaborador é muito importante que ele fale sem medo, sem julgamento do que ele está sentindo, que ele utilize os recursos, que também, olha, como consultor em ergonomia, a gente implantava muita coisa na empresa na época e os colaboradores não fazem. Então, é importante que ele faça, né? Que você que é colaborador, que você faça o que a empresa oferece. Porque, às vezes, por falta de amor próprio, a gente acaba não cuidando da gente. E a empresa está ali oferecendo os programas e o colaborador não faz. Então, converse com o seu gestor de RH, né, fale que você precisa de ajuda, peça esse apoio, porque é fundamental. Problemas emocionais não resolvidos vão gerar afastamento, vão gerar conflitos, dificuldades nos relacionamentos, prejuízos silenciosos, perdas invisíveis. E tanto perdas de humana como de financeira. A empresa acaba tendo muitas perdas financeiras e a pessoa também. Não é só a empresa, a pessoa que também não está com a saúde mental boa, ela vai tendo muitas perdas, não só na empresa, como na família, na vida pessoal também. Então, é muito importante que a gente entenda que as perdas estão aí, são invisíveis, e também tem as perdas visíveis, que vão estar travando a nossa vida. Então, todas as emoções que a gente esconde atrás de uma saúde mental que não está boa, vai fazer com que a gente tenha travas e prejuízos na vida de uma forma geral. Tanto a pessoa que está sentindo, quanto a empresa. Eu acho que a gente pode, então, entender que oferecer ajuda para o colaborador é fundamental e o colaborador também aceitar essa ajuda, participar, é fundamental para a vida dele e para a vida da empresa, né, Roseli? Vamos para o terceiro passo. Então, o terceiro passo é promover rotina de autocuidado e prevenção diária. Então, isso para as empresas, para os empresários, para os empreendedores, oferecer para o funcionário e fazer com que esse colaborador entenda o que você acabou de falar, dessas pausas conscientes e essas pausas que são pausas ativas, aquela que você realmente relaxa a mente, porque como você mesmo disse, não adianta a gente relaxar somente o corpo físico. Muitas das vezes a nossa mente está tão cansada que o corpo físico nem entende mais, nem sabe mais que ele também está cansado. Implementar espaços de bem-estar, promover práticas e hábitos saudáveis durante a jornada de trabalho. E isso daí vai fazer com que a empresa já esteja atendendo o princípio da NR1 e eliminar e reduzir riscos ocupacionais. Agora sim, como você também falou, Elaine, se a empresa oferece, ela dá essa oportunidade, ela desenvolve, monta espaços onde os colaboradores podem estar ali realizando os seus momentos de pausa, os seus momentos de autorreflexão, de descanso mesmo, e o colaborador deixa de realizar, de uma certa forma, a responsabilidade também passa a ser do colaborador. Então, é muito importante que as pessoas compreendam essa necessidade de realizarem atividades para si. No nosso próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre autoestima, que a Elaine falou, que é importante nós termos essa autoestima. Essa autoestima é o nosso autocuidado. E esse autocuidado, ele é tão importante ou mais importante do que cuidar das outras pessoas, né? Porque nós vamos falar até no próximo episódio, não adianta a gente querer cuidar do outro se nós estamos doentes. Então, tudo começa conosco, começa aqui, para que tudo flua, tem que começar de mim. Então, como é que eu vou começar meu autocuidado? Nessa respiração consciente que nós estamos falando já desde o primeiro episódio, da importância de estar no aqui e agora,
de respirar profundamente. O nosso cérebro ele precisa receber oxigênio para que ele possa pensar, refletir, ter insights, ter bons pensamentos. E isso é saúde. Saúde mental, saúde emocional e saúde física. Porque quando o colaborador ele tem uma vida estressante e ele acha que nunca vai conseguir melhorar isso, ele está enganado, porque é através de pequenas mudanças de hábito no seu dia que a vida começa a mudar. E são mudanças de hábitos, né? Mudar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, ter hábitos de fazer atividade física por 5 minutos, não importa. Ter esse processo de respiração e algo que eu vejo que é mais importante ainda quando nós falamos de colaborador e falamos de pessoas. Deixar o que é da empresa na empresa e deixar o que é de casa em casa. Saber distinguir essas coisas. Então, assim, cheguei em casa, o que é da empresa ficou lá na empresa. Chegar em casa e cuidar da família, realmente estar presente com a família, ter o cuidado com a família, estar ali participando da família. Saiu de casa para ir para o trabalho, a família, todo mundo tem os seus desafios nos seus dias diários. Dá para deixar o que é da família na família e ir para o seu trabalho. E procurar ali no seu trabalho fazer o seu melhor. Prevenir é mais eficiente do que remediar. Pequenas mudanças diárias evitam situações de estresse que virem crises emocionais graves. Então, são pequenas mudanças de hábito. O que eu posso fazer hoje para melhorar a qualidade do meu dia hoje, que eu vou melhorar a minha noite de sono, que nós vamos falar muito sobre isso ainda também, a importância de se dormir bem para se ter qualidade de vida. Então, são pequenas mudanças de hábitos que vão deixando os nossos dias melhores. Elaine, o quarto passo? O quarto passo, então, feito tudo isso, a gente precisa monitorar e ajustar as estratégias desse cuidado. Então, a empresa está oferecendo algo para o seu colaborador, precisa estar atento até que ponto está sendo bom ou não, até que ponto está sendo feito ou não, né? E ajustando, porque às vezes não está dando certo de um jeito, precisa fazer de outro. Ajustar, né? Monitorar o que está acontecendo. Gente, chega de fazer de conta. Né? Como consultor em ergonomia, eu vi muito na minha trajetória profissional o faz de conta. Então, você faz uma análise ergonômica, a empresa faz de conta que muda as coisas. O funcionário faz de conta que faz as coisas. Equipamento de segurança mesmo, é muito importante usar. Muitos colaboradores não usam, porque acham bobagem. Só que isso é bom para a vida dele e para a saúde dele. Da mesma forma que essas estratégias mentais também. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que é de verdade. Então, vamos propor uma coisa, mas vamos monitorar, vamos ver se estão fazendo, vamos ficar em cima, vamos mudar se for necessário, mas precisa ser efetivo, precisa ter resultado, porque senão a gente faz de conta que faz alguma coisa só para performance, que não adianta, que depois vai acabar causando lá no final um resultado negativo para ambos. O prejuízo é para ambos, porque o colaborador tem prejuízos sérios com a saúde dele, com os relacionamentos, trabalho, mas a empresa também tem prejuízos, por causa de tudo que a gente já falou aqui. Então, ambos vão perder se isso não for feito. Então, cria um sistema de monitoramento contínuo, como a NR1 orienta, no gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, tem uma lei, né? Está tudo lá, é preciso seguir à risca isso, para avaliar os resultados das ações da saúde mental dos colaboradores da empresa.
né? E os colaboradores, também a diretoria, também o dono da empresa, todo mundo é gente, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem emoções, tem desequilíbrios, né? Então, recolha também um feedback das pessoas. Como é que está indo? Está fazendo? Como é que está sendo? Né? Acompanhe os indicadores e ajuste as estratégias com base nos dados. A gente, como consultora, faz muito esse monitoramento, passa questionário, está sempre junto. E a gente percebe que se estiver ali junto, todo mundo faz. Mas é preciso ter esse monitoramento de perto. Por isso que é importante, né, o trabalho dos terapeutas, das equipes que vão fazer isso. E muitas vezes é muito melhor você contratar, você que tem empresa, contratar pessoas de fora, que são mais respeitados, do que você fazer isso com o pessoal interno, que às vezes está ali no dia a dia, eles não dão a mesma importância do que uma pessoa de fora que chega. Então, esse monitoramento é fundamental. Dê retorno dos seus colaboradores de como, né, na verdade, assim, como você tem sentido isso, como está sendo, e pergunte muito para eles como está sendo para vocês, né, como eles estão sentindo, como eles têm se sentido com essa iniciativa que a empresa está tendo. Isso contribui para a construção de um ambiente mais acolhedor e respeitoso. Quando eu sempre passando questionário, a gente percebe que o item número 1 dos colaboradores, o que ele acha que precisa na empresa, o que mais importante para ele como profissional, acredite se quiser, não é nem aumento de salário, é ser reconhecido. Uma pessoa que não é reconhecida no seu trabalho, ela vai ter uma saúde mental conturbada. Ela precisa a gente precisa se sentir pertencente, reconhecido e importante de alguma forma. Então, é muito bom quando a empresa promove, né, atividades que vão beneficiar o colaborador, ele também se sente reconhecido e importante. Então, por que tudo isso é importante? Porque sem acompanhamento não há sustentabilidade do projeto, não há sustentabilidade de tudo que está sendo feito. Cuidar da saúde mental precisa ser uma prática viva, revisada constantemente e aberto à escuta. Então, é fundamental esse acompanhamento. Por isso que a gente está aqui batendo muito em cima de ter o projeto, de ter a colaboração das duas partes e também desse monitoramento constante. Eu não sei, eu acho que a gente poderia fazer uma dinâmica bem curtinha aqui, para começar um pouquinho a olhar para dentro. Né? Porque, como a Roseli falou, tudo começa dentro. Então, seja você o colaborador, seja você o empresário, o empreendedor, olha para dentro. Você melhorando a sua parte, melhora o todo. Então, comigo aqui agora, vamos fechar os olhos um pouquinho. Todas as vezes que a gente fecha os olhos e respira, nós estamos buscando em nós o estado de presença. E a gente passa a maior parte do tempo preso no passado, na ansiedade do futuro. Estar aqui agora é fundamental para ter uma saúde mental equilibrada. Então, respire profundamente, sinta o ar entrando. Você pode até imaginar o ar de uma forma quadrada, assim, inspira 4, segura 4, solta 4, dá um tempinho 4, depois começa de novo. Vai fazendo esse exercício 4, 4, 4, 4. Inspira pelo nariz, pode soltar pela boca se preferir. Se concentra no ar que entra. Perceba como você se sente quando você segura o ar por 4 tempos, quando você solta o ar, e quando você segura um pouquinho até 4 para recomeçar. Vai percebendo qual é a sensação. Olhar para dentro significa estar mais perto de você, da sua essência. E enquanto você vai respirando,
e se concentrando na respiração. Vai relaxando todo o seu corpo. Imagine um feixe de luz branco cintilante conectando no topo da sua cabeça, passando por dentro do seu corpo, conectando você no todo maior. Nós fazemos parte de um todo maior. Nós não somos uma pessoa solta. Nós estamos num contexto maior. Então sinta essa conexão com um todo maior, com a sabedoria divina. E vá relaxando o seu couro cabeludo. Vá soltando a sua testa, seus olhos. Solte bem o seu rosto. Relaxe bem a sua boca. Deixe que ela se abra. Respire profundamente, soltando a base da sua língua. Soltando a sua garganta, pescoço. E enquanto continua respirando profundamente, vá tirando o peso dos seus ombros. Solte os ombros. Solte os braços, as mãos. Vá soltando cada músculozinho das suas costas. Solte o seu peito. Seu estômago. Respire enquanto você sente paz no seu estômago. Relaxa seu abdômen. Solte bem seu quadril. Pernas e pés. Relaxe bem seus joelhos, suas coxas. Tornozelos e pés. Sinta que da cabeça aos pés todo o seu corpo relaxa. Relaxe seus órgãos, vísceras. Nesse momento mais conectado com você mesmo, se pergunte: o que eu preciso aceitar na minha vida que eu não estou aceitando? Às vezes eu não estou me aceitando, às vezes eu não estou aceitando o outro ou uma situação. E quando a gente não pode mudar uma situação, aceitar é sempre o caminho que nos leva para o aqui e agora. O que eu preciso aceitar que eu não estou aceitando? Quem eu preciso perdoar que eu não estou perdoando? Às vezes eu preciso perdoar a mim mesma, pessoas ou situações. Porque tudo o que acontece é sobre meu crescimento e evolução. Tudo que eu estou passando, por mais difícil que seja, é para o meu crescimento, para a minha evolução. As pessoas são atores que passam pela nossa vida e muitas vezes nos magoam. Mas é preciso aprender com cada situação. Então, quem você precisa perdoar? Você é grato no seu dia a dia? Você agradece? Enxergar, falar, andar, ter um trabalho, ter uma casa? Você é grato por aquilo que você é, por aquilo que você tem? Aceitação, perdão, gratidão te levam para o estado de presença, porque agora, onde você consegue gerenciar suas emoções e ter uma saúde mental mais equilibrada. Então, respire profundamente e olhe para essas questões a partir de agora. E aos poucos, um passinho de cada vez, vá começando a fazer as mudanças que são necessárias. No perdão, na aceitação e na gratidão. É que você possa encontrar paz interior e equilíbrio emocional. Aqui agora, uma espreguiça
relaxando o seu corpo, vai esticando, alongando, mais e mais. E gentilmente, vai abrindo os seus olhos. Que delícia, não é, gente? Não é bom a gente olhar para dentro, respirar, né? Às vezes a gente pode fazer isso 5 minutos no elevador, 5 minutos no banheiro, tá tomando um banho, sei lá, em momentos que a gente tenha tempo, mas que a gente faça todos os dias. É fundamental parar, respirar e voltar a ter esse equilíbrio interno. Tem muita gente precisando dessas dicas, então a gente conta muito com a sua ajuda em espalhar isso para quem você convive, para as pessoas que podem ao seu redor aí estar precisando. Isso pode mudar vidas, fazer muita diferença, né, Roseli? Sim. Meditar é algo incrível. As pessoas às vezes falam para mim, como eu vou conseguir meditar se eu estou ligada no 550, se eu vivo em uma ansiedade, se eu... Eu falo que se eu conseguir, qualquer um consegue. Se nós conseguimos, né? Eu também. Porque eu sempre fui muito ligada no 550, sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E quando eu aprendi que sentar durante o dia por 5 minutos, pela manhã, na hora do almoço, um pouquinho à tarde, antes de dormir, e fazer essas respirações e essa introspecção, renovar, as células se renovam, porque o nosso cérebro precisa de oxigênio. E se o nosso cérebro precisa de oxigênio, as nossas células também. E essa oxigenação faz com que o nosso corpo funcione de forma diferente. E baixando a frequência, né, de ondas, nosso coração ele fica mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. E a gente consegue resolver tantas coisas depois de uma meditação que é algo incrível. Eu proponho que nessa semana, você que está me ouvindo, além de fazer essas meditações, leve isso para a sua empresa, leve isso para os seus amigos, leve isso para a sua família e faça para você e se perceba o quanto você vai começar a mudar. Uma mudança de hábito, uma diária, em uma semana, o nosso estresse, a nossa ansiedade, a depressão que todo mundo fala, quem está deprimido, as pessoas que estão vivendo um burnout aí, que perderam aí até a sensação do que é estar nesse mundo, basta fazer essa meditação guiada. Essa, dos outros episódios, os episódios futuros, porque tem vários tipos de meditação. E eu não sei meditar, faça essas guiadas. Assista esse vídeo inteiro e volte sempre nas meditações e faça 5 minutinhos. Vai mudar a sua vida e eu garanto isso. Eu, a Elaine, todos que trabalham com a meditação no seu dia, a gente garante, porque isso hoje já é comprovado cientificamente, que a meditação traz cura para o nosso corpo físico, emocional, mental, energético e espiritual. É uma saúde plena, uma saúde integral do ser de uma forma total. E nós vamos ficando por aqui hoje e nos esperamos te encontrar semana que vem, quinta-feira, ao 12h12 novamente. Um grande beijo. Espero vocês lá. Tchau, tchau. Tchau.
uma mãe, ela só influencia 90%, né, do que ela fala para a gente. Então, é muito importante a gente olhar e refletir para essa relação que a gente tem com a mãe. E dependendo de como é essa relação, isso vai refletir em todos os lados da sua vida. Segundo o Bert Helling, ele diz que a mãe é a porta de entrada para a vida. E aí, como é que a gente chegou na vida? Eu já falei no outro vídeo, né? Como é que a sua mãe estava? Será que ficou grávida? Descobriu que estava grávida? Como é que foi, né, o primeiro impacto para você? A relação da mãe também define muito essa questão do afeto, do amor e também do merecimento. Então, dependendo de como foi essa relação com a mãe, eu acabo não me sentindo merecedora de muita coisa boa na minha vida. Isso é muito complicado, porque como que eu vou deixar a vida dar certo e fluir se eu não me sinto merecedora, né? A mãe é o primeiro vínculo emocional que a gente teve. Então, dependendo de como foi esse vínculo, ele vai gerar carências, se ele vai gerar a sensação de rejeição, de abandono, você vai acabar replicando isso nos outros relacionamentos também. A sua criança, na verdade, vai ficando ferida. Você vai tendo um reflexo disso na sua segurança interior e também nos relacionamentos que você vai tendo com pessoas, e principalmente no relacionamento a dois e com os filhos, né? Que a gente vai acabar replicando isso. Quem nunca, né, falou, eu não quero fazer igual a minha mãe, quando viu, estava fazendo igualzinho. Então, esse modelo de mãe é muito forte, né, Roseli, na nossa vida. Sim. Tanto que hoje, né, dentro da psicanálise e da constelação familiar, a mãe, ela é a base da nossa vida emocional. A partir dela que a gente começa a ter uma segurança interna mesmo, segurança nossa, a conexão do amor, porque é a partir da mãe que se recebe amor, a partir desse sentimento de mãe, quando a mãe está gestando o filho, é a partir daí que se é entendido o que é amor, que esse amor incondicional, o amor base, né? E isso daí está relacionado também à abundância. Quando a gente fala em fartura, quando falamos inclusive da parte financeira. Por incrível que pareça, a abundância, quando nós falamos em abundância, ela está conectado aí com o receber dinheiro, o ter esse afeto com o dinheiro, que muitas pessoas detestam dinheiro, né? Dinheiro é sujo, e nós vamos falar muito sobre isso mais pra frente nos outros episódios. Mas a abundância está conectada diretamente com a mãe, porque a mãe é que nutre, a mãe é que nos dá essa abundância de vida, de amor, de nutrição. E segundo John Bowlby, ele é o criador da teoria do apego, que é a partir daí que você tem um vínculo mesmo materno nos primeiros anos de vida. A base do desenvolvimento das relações, das pessoas, da conexão, de saúde, de se sentir seguro, acolhido, tudo isso está a partir desses sentimentos que a gente tem com a mãe. E exatamente nesse momento, né, do desenvolvimento embrionário, onde o feto ele começa a receber o carinho, o acolhimento, a presença de alguém que de verdade está acolhendo ele. E todas essas sensações, esses sentimentos, nós trazemos para o nosso dia a dia. E muitas das vezes a gente nem se dá conta disso. Então, é a partir daí, desse desenvolvimento, que a gente tem a resiliência emocional, uma autoconfiança, uma autossegurança. E essa ausência, se existe,
essa ausência de todo esse acolhimento, esses sentimentos, essas emoções, tanto física da mãe como emocional da mãe, isso vai gerar profundas dores emocionais, como a rejeição, a dificuldade de se conectar com as pessoas, de confiar nas pessoas, de poder se doar às pessoas, e onde a gente tem aí uma insegurança afetiva. Quer dizer, será que eu realmente estou sendo amado pela uma outra pessoa? Será que realmente eu tenho essa condição de amor no meu sistema? Isso faz sentido, Elaine? Nossa, total, né? Total, porque eu falo que mãe é tudo, né? Dependendo de como foi esse começo, foi tudo. E eu acho que é super importante a gente perceber que às vezes a gente é igualzinha à mãe, às vezes a gente é muito diferente da mãe, mas muitas vezes a gente é diferente e está absorvendo muitas coisas negativas da mãe. Então tem coisas que você chegou na vida e captou logo de cara. Se a gente olhar assim a população de uma forma geral, né, a gente vai perceber que tem muitos problemas financeiros. E nós podemos dizer que a maioria das pessoas chegou ao mundo e a mãe levou um susto, né? Quantas vezes uma pessoa chegou ao mundo que a mãe estava assim, super pronta, eu quero ficar grávida agora, que bom que eu estou grávida, eu vou tirar de letra, né? Aquela mãe bem resolvida, segura, ideal, que todo mundo gostaria, mas não é assim, né? A gente, quando fica grávida, eu mesma esperei 8 anos, né? Eu não consegui ficar grávida, 8 anos para ficar grávida. E mesmo assim, quando eu fiquei grávida, eu tive dúvida, será que eu estou pronta mesmo? Né? Será que agora era a hora certa? Então, assim, mesmo querendo muito, ainda teve conflito. E fora outros conflitos, será que a criança vem perfeita? Será que o parto vai dar certo? Ninguém vai morrer? Então tem todas essas questões que a mãe vai ficando muito insegura e vai passando para o bebê. Fora o relacionamento, como é que ela está com esse pai? Né? Será que ela está com o pai ou não está? Às vezes ela é mãe solteira, às vezes o pai foi embora, teve um abandono, às vezes ele é casado, não pode assumir. Então tem N fatores aí, às vezes o pai morre logo que a mãe está grávida. Tem N fatores que vão indiretamente ou diretamente falando, afetar o desenvolvimento da criança.